Glória, boa noite! 26, né? 26 de abril de 2022. Começa mais um dia, assunto sério, antes de dormir. Tudo bem com vocês? Que bom, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de algo que Jesus Cristo nos deu como orientação no Evangelho de João capítulo 4, tá? Fique atento aí para aquilo que o Senhor quer falar ao teu, ao meu, ao nosso coração. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então toda palavra ministrada, ela tem um efeito. Pode ter certeza disso. Toda e qualquer palavra ministrada, ela tem um efeito. Então fique atento naquilo que o Senhor falará contigo. Abra o teu coração, permita o Espírito Santo lhe consolar neste momento. Permita ele trazer o discernimento. Precisamos da palavra, não adianta, precisamos. Sabe, eu tenho percebido que o dia a dia tem tomado conta da nossa caminhada com Cristo. É impressionante, sabe? Nós pegamos e simplesmente, eu não digo que eliminamos, mas deixamos de lado o mais importante. E vamos buscar certos afazeres que não alimenta, que não edifica, sabe? A gente começa a ter projetos e sonhos que não acrescentam. Quantas vezes, para analisar, quantas vezes você fez algo, projetou algo, planejou algo, quis algo, e quando executou, ficou sem aquele, parecia que não tinha gosto, era sem sal, sem sabor. Quantas vezes você, sabe, fez aquilo, falou, puxa, a hora que eu adquiri isso, algo vai mudar. E nada mudou. A hora que eu conseguir realizar isso, as coisas vão andar, tudo vai acontecer. E não aconteceu. Aquilo que você projetou e disse, olha, quando eu finalizar essa situação, esse projeto, quando eu adquirir esse objeto, quando eu alcançar essa condição, as coisas vão mudar. Hã? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes eu e você projetamos tudo isso e nada mudou? Nada mudou. Ou seja, a hora que eu executar a hora que eu alcançar esse objetivo, as portas vão se abrir. E não abriu. Né? E não abriu. E não abriu. A culpa é do Senhor? Não. Quem é culpado? Só tem dois, tá? Ou é Deus, ou sou eu. Como Deus não erra, como Ele é onipotente, onisciente, onipresente, o único culpado sou eu. Ou seja, porque eu tenho colocado as minhas forças, as minhas alegrias naquilo que não pode me acrescentar, naquilo que não pode nada. Cristo. Então, sabe, não coloque expectativa naquilo que não pode te encher, te preencher, te alimentar. Abra os teus ouvidos para aquilo que muda a tua história. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Evangelho capítulo 4, o Evangelho de João capítulo 4, fala daquela mulher samaritana. Né? Se a gente pegar a história, judeus e samaritanos eram inimigos. Eles não conversavam. E aquela mulher falou isso para Jesus Cristo. Falou, como que pode você sendo judeu, querendo conversar comigo que sou samaritano? Ou seja, todo mundo sabe do acontecido.
Aquela mulher estava indo naquele poço onde Jacó tinha cavado, ou seja, para justamente pegar água para continuar os afazeres do dia a dia dela. Aquela mulher estava na rotina do dia a dia dela. E a Escritura Sagrada diz que quando Jesus Cristo oferece algo para ela, ela anseia, ela deseja, a ponto de deixar as vasilhas, o cântaro, lá naquele poço, e voltou sem se preocupar com os afazeres do dia. Olha que coisa interessante. Ela não se preocupou mais com os afazeres do dia naquilo que Jesus Cristo ofereceu para ela. E ela sai daquele lugar, quando Jesus Cristo disse que tinha uma água viva para dar para ela, para entregar para a vida dela, que fluiria eternamente no ventre dela, ou seja, a vida dela ia mudar, Jesus Cristo ia encher e preencher ela com o Espírito Santo. Aquela mulher, ela muda a estrutura dela, ela abandona os afazeres dela, sabe aquela rotina, aquele cotidiano, olha, tal hora eu tenho que acordar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que... Sabe, esse tal de que eles falam por aí, tal de mantra, não sei o que é isso, ou seja, algo rotineiro, sempre. Sabe, se não fazer aquilo, parece que as coisas não vão dar certo. Né? E essa mulher estava nisso, nessa rotina. E a vida dela nunca mudava, a ponto de nem ter uma vida conjugal decente, nem ser bem alegre, nem ter alegria na própria vida conjugal. Ou seja, estava uma bagunça a vida daquela mulher. Estava toda destruída. Ou seja, não encontrava alegria, não tinha ânimo, nada. Entrou na rotina. Rotina. Sempre rotina. Sempre rotina. Sempre rotina. Mas aí quando Jesus Cristo oferece algo para ela, ela abandona até a rotina dela. Ela volta para casa, para a cidade dela e começa a anunciar para todos que ela havia encontrado o Messias. Aí quando ela volta, olha o que acontece no versículo 31 de João 4. Diz o seguinte: enquanto isso, os discípulos, olha que coisa, insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele respondeu. Presta atenção na resposta de Jesus Cristo. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Olha que coisa. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Vamos continuar? Vamos continuar. Versículo 33. Quem terá trazido essa comida? Perguntavam os discípulos uns aos outros. Foi quando Jesus, presta atenção, explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês costumam dizer: o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão, daqui a 4 meses. Eu lhes digo: olhem em volta de vocês e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Os ceifeiros já recebem seus salários e eles estão colhendo fruto para a vida eterna. Que alegrias estão reservadas tanto para o semeador como para os ceifeiros juntos. Pois é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro faz a colheita. Vamos parar um pouquinho por aqui, porque aqui tem muito assunto para nós. Vocês entenderam qual era a preocupação de Jesus Cristo? O que alimentava ele? Interessante que se você pegar esse texto e ler, desde o primeiro versículo do capítulo 4 do Evangelho de João, você vai perceber que os discípulos, quando viram Jesus Cristo conversando com aquela mulher, eles ficaram espantados. Ainda mais uma mulher samaritana. Porque eu volto a dizer, judeus e samaritanos
não se comunicavam, eram brigados. Entendeu? Tinham ira um com o outro. E os discípulos ficaram assim admirados por Jesus Cristo estar sozinho, conversando com a mulher. Ou seja, por que isso? Uma explicação simples. Jesus Cristo tinha uma única preocupação. O alimento dele era executar a obra de Deus. Bem isso. Sabe por que Jesus Cristo sempre foi bendito nessa terra? Abençoado. Sabe por que tudo que Jesus Cristo fazia tinha fruto? Porque ele só tinha um único propósito. O que alimentava o coração, o que alimentava a alma, o que alimentava o Espírito de Jesus Cristo era fazer a vontade do Pai. Ele mesmo diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Entendeu? Enquanto que todos, até os discípulos, que todos viviam uma rotina de vida, Jesus Cristo tinha um propósito de vida. Eu acho que é aí que está a chave. Propósito de vida. Enquanto eu e você vivermos em rotina de vida, nunca seremos nada. Nunca seremos nada. Entendeu? Jesus Cristo era muito claro. Ele, quando terminava o dia dele, do trabalho, ele pegava simplesmente e se isolava para orar, para falar com o Pai. Entendeu? Jesus Cristo não ficava enchendo a cabeça ou os ouvidos com coisa que não alimentava, não. Jesus Cristo não perdia tempo com esse mundo. Entendeu? As coisas desse mundo não satisfaziam ele, não alegrava ele, não preenchia ele. Por isso que tudo que ele fez foi frutífero. E por isso que ele já teve o salário dele. E hoje ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele mesmo diz aqui, ó, aquele que sai para colher já tem o seu salário. Ele mesmo diz, um ditado é verdadeiro, um semeia, o outro colhe, mas os dois têm alegria. Sabe por que muitas vezes a gente não tem as nossas necessidades supridas? Por causa disso. Porque vivemos rotinas. Não vivemos propósitos. Entendeu? Jesus tinha um único propósito. Tira do plural e vem para o singular. Jesus Cristo tinha um único propósito. Lembra que ele falou aqui, vocês acham que a colheita já está pronta só daqui 4 meses? Esse é o nosso problema. A gente vive por tempos e não por propósito. A gente limita no espaço natural. E no espiritual não tem tempo. No espiritual não tem rotina. Fala para mim, qual foi o dia que quando Deus falou com o teu povo, quando Deus falou com o servo e com a serva dele, ele repetiu, ele teve rotina. Fala para mim. Eu tenho vários exemplos para te dar. Vários. Eu posso começar com Moisés. Quando Deus falou primeiro, fere a rocha. Depois Deus de novo deu água dizendo, fala a rocha. Eu tenho Davi. Quando Davi falou, eu vou, vai. Quando ele consulta de novo na outra batalha, Deus já diz, não vai assim, vai assim. Sabe? Esse é o nosso problema. Deus não trabalha com um coração de rotina, mas trabalha com um coração com propósito. E Jesus Cristo tinha um propósito. O alimento de Jesus Cristo era fazer a vontade do Pai. Por isso que ele disse para os discípulos, vocês não conhecem o alimento que eu tenho. Esquece. Não conhece. Porque andamos no limite humano. Ei, presta atenção. Se eu viver o meu limite humano, a minha
estrutura humana, eu nunca viverei o propósito de Deus para a minha vida. E deixa eu trazer um discernimento para mim e para você hoje. Toda aquela cidade, daquela região de Samaria, aceitou Jesus Cristo. Se você continuar lendo o texto bíblico, você vai perceber que aqueles homens pediram para Jesus Cristo ficar mais 2 dias com eles. Ou seja, um povo que odiava os judeus, um povo que tinha rixa e briga com os judeus, pede para Jesus Cristo ficar com eles 2 dias para ensiná-los. Quebra de rotina. Aqui começa uma vida com propósito. Entendeu? Aqueles homens todos aceitaram Jesus Cristo. Porque aquela mulher, olha que coisa, o meu alimento que vocês não conhecem de Jesus Cristo é fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. E a vontade do Pai que estás no céu é libertar todo e qualquer ser humano da cegueira espiritual, da escravidão deste mundo, da rotina mundana, da rotina. Enquanto eu não sair da minha rotina natural, eu não vivo o impossível de Deus. Jesus Cristo simplesmente queria viver a colheita de Deus para a vida dele. Deus tem uma colheita. Foi Ele que semeou no mundo. Ele quer te dar uma colheita. Se eu não estou tendo colheita, se eu não estou sendo próspero, é porque a culpa é minha. Deus não tem culpa. Ele já semeou tudo. Se eu não colho, Ele não é culpado. Os frutos estão perdendo, estão amadurecendo, estão apodrecendo. Porque não se colhe no tempo devido. Olha que coisa! Ah, falta 4 meses, falta não. É agora, é hoje, é para agora. Vida de propósito, não vida de rotina. É isso que nós temos que compreender. Enquanto vivermos essa vida de rotina, esquece. Está escrito aqui, igreja. Então Jesus Cristo vive o alimento que Deus tinha para a vida dele. Que era mudar, era anunciar o Evangelho, a boa nova. Anunciar a palavra que transforma, que cura, que liberta, que sara. Quando eu tenho a palavra que transforma, que cura, que liberta, que sara, tudo que está ao meu redor é bendito. Tudo que está ao meu redor prospera. Tudo que está ao meu redor dá fruto. Meu casamento dá fruto, meu trabalho dá fruto. Tudo, sabe por quê? Porque eu não estou vivendo o alimento natural. Eu não estou tendo uma vida de rotina, mas uma vida com propósito. A palavra de hoje é essa, uma vida com propósito. Até inclusive a minha vida cristã não pode ser uma vida de rotina. Entendeu? Tem pessoas que têm uma vida cristã de rotina. Ela só prepara o coração para o domingo. E ali fica. Encontra alguém na rua, não faz igual Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo cura uma mulher que achava que ele era inimigo dela, ou que ela era inimiga. Ou seja, ela olhava para Jesus como um inimigo. Entendeu? Um inimigo. Aquela cidade olhava para os judeus como um inimigo. E toda aquela cidade aceitou Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus tinha uma vida com propósito. Ele dizia para ele mesmo, a colheita é hoje, não é daqui 4 meses. O que eu tenho que fazer agora, não é daqui 1 ano. E Jesus Cristo, quando os discípulos veem ele falando com aquela mulher, eles falaram, meu Deus, como que pode? Aí ele já disse, olha, vocês estão querendo, vocês vivem uma vida terrena, vocês vivem uma vida de rotina, eu não, eu tenho uma vida com propósito. A minha comida, que vocês não conhecem, né, é fazer a vontade do Pai. Enquanto estou aqui, enquanto tenho vida, executar o que Ele me pediu,
me ordenou. Olha, eu vou ler de novo. Vou ler de novo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Aí ele fala assim, ó. Vocês costumam, lá no versículo 35 de João 4, dizer, o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão. Daqui a 4 meses, eu lhes digo, olhem em volta de vocês e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Então foi bem isso. Amém? Foi bem isso. Acabou. E Jesus Cristo teve uma grande colheita. Começou com aquela mulher samaritana. Entendeu? E todos daquela cidade de Samaria pediram para ele ficar mais 2 dias naquele lugar. Por isso que hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E por isso que Deus bradava do céu, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. A ele ouvi. A ele ouvi. Foi por isso. Entendeu? Porque Jesus Cristo tinha uma vida com propósito no reino de Deus. Ele amava o Pai e ele dizia, eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai somos um só. Oh, você que está me ouvindo, por favor, me assistindo, por favor, vendo esse vídeo, depois você verá, por favor, chega de rotina espiritual. Chega de uma vida com Cristo Jesus com rotina. Por favor. Você não pode se limitar nas condições naturais dessa vida, deste mundo. A tua vida é espiritual. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Enquanto eles estavam de braços cruzados, eles não colhiam. E Jesus Cristo colheu uma cidade toda para Deus. Por isso, quando ele abençoava o pão, dava graça, ele alimentava uma multidão. Porque ele tinha uma vida com um propósito. E o propósito da vida dele era o reino de Deus, era fazer a vontade do Pai. Entenda isso. Era assim. Por isso que quando o cego chegava perto dele, tinha vista. Voltava a enxergar. Por isso que Bartimeu foi liberto de todas as amarras, de todas as prisões da vida dele. Mendigo, cego, rejeitado. Curou a cegueira, veio para o caminho, teve a vida mudada e transformada. Foi por isso que Paulo, ou seja, parou de bater de ferro frio e se tornou um grande homem do Evangelho, ministro, apóstolo do Evangelho para os gentios. Sabe por quê? Porque parou de ter uma vida de rotina, sabe? Religiosa. Tal horário eu tenho que fazer isso, tal horário eu preciso fazer isso, tal horário assim. E a colheita e os campos que estão prontos para ser colhidos, cadê? 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 Sabe, aonde está? Cadê? Hã? Cadê? Quando Saulo, que se tornou Paulo, abandonou a vida, a rotina, ou seja, ali, uma vida de rotina religiosa, que só fazia ele perseguir, maltratar, julgar, condenar. Começou a ter uma vida com propósito. Até os pedaços da roupa de Paulo, tá? Até aquilo que Paulo fazia, cortava e mandava, os retalhos na roupa, curava as pessoas, elas eram libertas, demônios saíam. Entendeu? Saíam. Por isso que esse homem foi, ele não sabe se em corpo ou em espírito, mas ele foi ao terceiro céu. E Deus revelou coisas para ele que ao homem
não tinha discernimento. Paulo está deixando isso muito claro. Ao homem não cabe, ele não tem condições de discernir. Eu só discerni porque Deus me mostrou. Sabe por quê? Porque começou a ter uma vida com um propósito. Aí por isso que ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora já estou crucificado com Cristo Jesus. Eu não entro no estádio simplesmente para competir, não, eu entro para vencer. Entendeu? Eu não fico dando murro ao vento, eu acerto o alvo. Porque foi um homem que teve uma vida com propósito. Entendeu que tinha uma colheita. E que todos os dias ele podia ter essa colheita. Se não prosperamos, se a nossa casa não prospera, se a nossa família não prospera, o único culpado sou eu e você. Deus não é. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Acorde amanhã e vai para a colheita. Por favor. Por favor. Acorde amanhã e vai para a colheita. Cuida do reino de Deus, porque Ele cuida das suas necessidades. Cuida da justiça de Deus, porque Ele cuida das suas necessidades. Pode ter certeza disso. No teu trabalho, aproveita a colheita. Entendeu? Vai colher. No teu trabalho, aproveita que tem uma colheita. Tem almas ali precisando de Cristo Jesus. Tem corações ali vazios. Tem pessoas ali que estão com a vida destruída, com a família arrebentada. Entendeu? Há um campo. Há um campo. Não está colhendo? A culpa não é de Deus, porque Ele já semeou tudo. Como assim, pastor? 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Acabou. Deus já fez a obra, enviando o teu filho amado. Agora cabe eu ter uma vida de propósito neste filho amado, que chama-se Jesus Cristo. Que chama-se Jesus Cristo. Anuncie. Vai colher. Começa hoje uma vida com propósito. O assunto é sério. Senão a gente vai ficar pelo caminho. Vamos ser vazios. Indiferentes. Insignificantes. Sabia? Acho que a pior situação de um ser humano é quando ele fechar os olhos e ser insignificante. Esses dias mesmo eu estava lendo Abisalão. Quis tanto. Quis tomar o reino do pai, de Davi. Não virou nada. A única coisa que ficou dele na história de Israel foi uma estátua que ele fez. Nada. Era o filho mais velho. Poderia ter assumido o reinado. Mas preferiu ter uma vida insignificante. Entendeu? Fora do tempo. Quis o que não era dele. Acho que o mais triste de um ser humano é quando ele fecha os olhos e não tem nada. Não tem nada. Nenhum fruto. Não deixou nenhum legado. Não vão lembrar de nada. Não. Não foi para isso que o Senhor nos chamou e quer nos escolher. Ele nos escolheu e disse: dei fruto. Fruto que permaneça. Seja uma árvore que dê fruto que permaneça. Amém?
O assunto é sério. Ou é uma vida com propósito, ou vai ser esse vazio insignificante. Eu e você, nós que escolhemos. Ninguém pode escolher por nós. Vamos pegar a palavra de hoje e executá-la. Tem uma colheita aí, tá? Tem um campo vasto. Tem uma vida com propósito no reino e na justiça de Deus, que Ele cuida das suas necessidades, pode ter certeza disso. Quando você colhe, você é frutífero. Deus quer que portas se abram diante de ti. Deus quer que caminhos, que você encontre o caminho, sabe? Deus quer que portas se abram. Se porta não tem sido aberta, a culpa não é de Deus. Não é. A culpa é do meu próprio coração. Entendeu? É. Hoje mesmo escutei essa frase. Tem pessoas que não liberam perdão. Guardam uma mágoa, um ressentimento, um ódio. E eu vou repetir essa frase tantas vezes que eu falei na igreja. É a pessoa pegando aquela colher de veneno e tomando e achando que a outra pessoa que ela tem mágoa que vai morrer. Vai ser destruída, que vai sofrer por causa daquela situação. Aquela pessoa já está vivendo a vida dela, ó. Aquela pessoa está tão feliz, nem lembra mais, sabe? Já continua a sua caminhada, nem lembra de você mais. É capaz nem saber que você exista mais. Já está projetando outras coisas, já está vivendo outra caminhada, já está realizando até sonhos, né? É igual aquela história. Eu guardo mágoa de alguém, estou ali tomando um veneninho, e aquela pessoa está sendo promovida no trabalho, aquela pessoa está, sabe? Está mudando a vida, aquela pessoa está conquistando as coisas, e eu estou lá, tomando o veneno da mágoa, do ódio. A vida é assim mesmo. A vida é assim. Para aqueles que querem viver presa nas coisas deste mundo, a vida é assim mesmo. Mas para aqueles que têm um propósito, para aqueles que têm uma vida com propósito, a vida é diferente. Todo dia ele tem colheita. Todo dia. Porque o campo está aí, ó. O campo está aí. Se preocupe em ter uma vida com propósito, no reino e na justiça de Deus, que Ele cuida de você. Ele cuida das suas necessidades, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Mas, por favor, vai colher, vai falar, vai anunciar, vai proclamar a verdade. Tem pessoas que você diz que ama, que está morrendo espiritualmente. Tem pessoas que estão do teu lado, que tem hora que está tomando o copo contigo. Um copo com água contigo. Que está toda bagunçada, toda destruída, toda ferida. Está uma bagunça. Em vez de dizer, ei, você sabia que tem alguém que te ama? Você sabia que tem alguém que pode mudar a tua história? Você sabia que tem uma vida eterna? Você sabia que existe um alimento chamado Evangelho? Você sabia disso? Você sabia que você pode ter uma vida completa? Foi o que Jesus Cristo falou para aquela mulher samaritana. Ei, você sabia? Você sabia que tudo na tua vida pode ser mudado agora?
E por causa dessa atitude de fazer a vontade do Pai que está nos céus, que era o alimento que ele tinha, e cumprir o plano de Deus, a obra, terminar a obra, executar a obra de Deus, aquela mulher e aquela cidade experimentar o reino de Deus.